Vale lembrar que nós vamos ter aqui a Janja da Silva, candidata a Evita. A revista Argentina Notícias, eu não sei falar castelhano, que é uma das famosas do país, da Argentina, dedicou uma capa da sua edição semanal à Janja. A reportagem compara a mulher do presidente eleito Lula com Eva Perón, chamando a socióloga de Evita brasileira. Apesar de ser uma reportagem bastante favorável à Janja, o texto cita que ela não é unanimidade no PT por ser vista como uma pessoa invasiva e excessivamente espontânea. Vale lembrar que ela disse que vai levar um vira-lata caramelo na posse, tá? Na posse lá no dia 1º de janeiro do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. Eu não sei se essa comparação é exagerada ou não é. Mas o fato é que no Fantástico, tá? No Fantástico daquele canal Globolchevique, a mais nova primeira-dama, que é a Janja, ela revelou que pretende, vou usar entre aspas aqui o verbo, ressignificar. Então, a Janja pretende ressignificar. O que é que ela quer ressignificar? Ela quer ressignificar o papel da primeira-dama. A posição que ela vai, né, ocupar a partir do ano que vem. Dentro disso, a ideia da esposa de Lula é ter uma maior articulação com a sociedade civil, pensando em mais pautas para mulheres e família. A Janja ela ainda citou como inspirações para seguir este caminho Michelle Obama e, claro, como não poderia deixar de ser, Eva Duarte Perón, Evita. Ainda nessa entrevista, olha, isso vale a pena anotar, tá? Porque eu sempre noto esses detalhes que falam muito, principalmente com pessoas assim super, né, engajadas no marxismo, tá? Nessa entrevista no Fantástico, a Janja, ela usou uma camisa de seda da marca Missy, que custa a bagatela de R$ 2.500. A marca Missy do meu querido amigo Ayron, que foi aí o homem da moda, na moda brasileira deste ano, né? A pessoa mais importante hoje da moda no Brasil. A estampa resgata símbolos nacionais e valoriza a matéria-prima brasileira. Bom, gente, e aí? Se nós vamos ressignificar o papel da primeira-dama, daí é um pulo para a gente ressignificar a palavra democracia, não é não, Deise? O Pavinato vem com essas perguntas para mim, eu tô pensando aqui. Bom, eu tenho algumas reflexões para fazer e... Você vale lembrar também, só para fazer um paralelo, a Evita, né? A Evita, ela era muito popular na Argentina, tá? Muito popular. Tanto que quando ela morreu, santificaram ela. Ela foi embalsamada, né? Foi mumificada, o corpo dela ficou intacto e fizeram cópias desse corpo. Um artista italiano fez cópias do corpo. E quando foram enterrar o corpo a pedido da mãe, cada caminhão levou uma cópia para um lugar e ninguém sabia qual era o corpo verdadeiro. E aí, nesse some de corpo, como disseram que acontecia milagres, ela foi realmente endeusada. E ela era assim conhecida como a mulher do povo, do pão. O que ela fazia? Você olha os chandeliers de diamante que essa mulher usava, Evita, era pesado. Você tinha uma pessoa normal usar, se a Graciane Barbosa usasse um chandelier de diamante que a Evita usava, a Graciane ia arcar de tão pesado que era. Aí morava naquela mansão absurda, né, cheia de obra de arte. Viagens para a Europa. Exato, né? É o luxo do luxo do luxo. E o trabalho social, né? Você vai dilapidando o dinheiro do governo e vai dando, eu preciso de uma casa, dona Evita, vai lá na Fundação Eva Perón, vou lá te dar um carro, a casa própria, né? Você não sabia se aquilo era uma fundação, se era a Porta da Esperança do programa Silvio Santos. Eu não tinha o Silvio Santos ainda, mas se tivesse, você podia confundir. E isso com o dinheiro
da Argentina. E ela falava, esse é um presente de Juan Domingo Perón, que era o marido dela. Desculpa, eu me estendi, mas é só para fazer esse paralelo, porque a Evita, né, ela era muito simples, muito do povo, mas ela foi do povo só quando ela trabalhava lá na Casa de Tolerância antes de se mudar para Buenos Aires. Então, eu acho que essa comparação ela é exagerada, tem que ver até onde vai isso tudo, né? Lula nem assumiu ainda. Mas quando eu vejo todas essas questões em torno da Janja, e aí eu vou voltar um pouco mais, porque é uma reflexão que eu acho que a gente não pode fugir dela, né? É o que acontece com mulheres quando elas tentam tomar espaços de poder, né? Então, eu falei muito sobre isso em relação a Simone Tebet, como ela começou a campanha dela desacreditada pelo próprio partido. E isso não é uma particularidade só do Brasil, mas a gente tem um questionamento da mulher quando ela tenta tomar esses espaços de poder. Vídeo que aconteceu com Dilma Rousseff, extremamente questionada, tentando imputar a ela uma pauta feminina que não era dela, né? A Dilma foi ministra da Casa Civil, então era uma mulher mais dura, sim. Isso aconteceu com a Joyce Hasselman quando ela perdeu peso, isso aconteceu com Manuela Dávila, aconteceu com a própria esposa do Michel Temer, que eu esqueci o nome agora, bela, recatada e do lar. Então, as mulheres, elas sempre têm que explicar os espaços que elas tomam, né? E o próprio Aristóteles falava, né, que o homem, ele era um animal político e a mulher era um animal incompleto. E isso parece que nos dias de hoje a gente ainda tem que justificar. Então, se a Janja quer ressignificar esse papel de primeira-dama, e é óbvio, ela está muito diferente da Michelle Bolsonaro, que era uma mulher mais discreta, vamos ver até onde vai isso, contanto que não interfira nos assuntos públicos do país, mas que ela seja um ator público preponderante, eu acredito que isso está ok. A gente tem que parar de ver mulheres na política como se elas fossem apenas uma extensão do feminismo ou de arquétipos construídos dentro de casa. É como se uma mulher na política ela não tivesse voz se ela não for alguma coisa associada ou a alguma causa social ou algum feminismo ou alguma extensão do que acontece dentro de casa, né? Como alguns jornalistas chegaram a indicar que a Janja deveria tomar decisões somente no quarto, ou sei lá. Então, os homens, esses sim, eles parecem estar sempre aptos a tomar decisões na política, mas as mulheres, quando elas tentam reivindicar esses espaços de poder, elas sofrem questionamentos desde a roupa que elas usam até o que elas pretendem fazer como primeira-dama. E assim, gosto ou não, a Janja agora é a primeira-dama do país. Então, se o presidente está dando a ela um lugar de destaque e ela acha que ela pode oferecer um serviço para o país que seja benéfico, então que o faça. Olha, mas, ô Tomé, eu concordo, né, com a Deise, com essa questão da mulher, etc., mas ela citou aqui, né, nossas políticas que foram eleitas. Quando você quer ressignificar alguma coisa na política, sendo mulher de uma pessoa que foi eleita pelo voto popular, ela devia ir para a rua e ir atrás de voto também, né? Ela não pode mudar nada não sendo eleita. Estou errado, meu amigo? Pavinato, você conquista as coisas por atitudes e ações, não por narrativas. Com todo respeito, quem é a Janja? De onde ela veio? O que foi que ela fez? O que ela representa para o povo brasileiro? Nós não vemos nela ainda nada. Na verdade, o tempo tem que passar e são as suas atitudes, as suas ações que vão colocar ela em algum lugar. Agora, se esse lugar vai ser um lugar bom ou um lugar ruim, é a população que vai decidir. Então está tudo muito precipitado, são só narrativas, tentar comparar ela com Evita Perón, né? Você já vê ela subindo em palanque, dançando, tomando algumas ações que a gente vê que eram muito diferentes da nossa atual primeira-dama, que é uma moça fina, educada, sempre muito coerente, lutou pelos direitos das mulheres o tempo todo, representou os anseios da nossa sociedade, falava Libras para poder se conectar, né, com uma minoria que precisava muito de carinho, de atenção. Eu acho que nós vamos sentir muita saudade da nossa primeira-dama. A grande verdade é essa. Nós temos uma tradição de primeiras-damas discretas, né, Bissoli? É uma tradição, né? Dona Ruth Cardoso, né, que é aí uma pessoa excepcional, né? Faltam adjetivos para qualificar essa grande mulher, né? O que você acha, né, da Janja querendo ressignificar o papel da primeira-dama? Ela tem esse poder? Olha, Pavinato, eu queria defender que as mulheres, estejam onde elas estiverem, elas podem trazer a sua contribuição para o processo público, para o privado, nas empresas. Isso por si só não é um problema. O problema é quando a gente utiliza um argumento que é bonito, que é louvável, que é desejável, para começar a achar outros caminhos
ideológicos. E aí é isso que me preocupa. Essa comparação com a Evita já é por demais exagerada. Analisando o contexto histórico do Perón, do Lula, não faz sentido. Um é um líder popular há tempos, já criado e formado e conhecido. A outra trazia, na verdade, um pouco dessa popularidade para o marido que não tinha isso de forma tão clara e com tanta simpatia. Então, só por aí a análise já é muito errada. O meu medo dessa ressignificação é trazer, na verdade, algumas brechas para alguém que não foi eleito pelo voto popular, que é um requisito constitucional do nosso país, começar a governar em algumas áreas. Eu vi agora há pouco uma foto de uma mulher que teve um papel até interessante, não a nível federal, mas no estado de São Paulo, que foi a dona Lu Alckmin, que eu vi abraçada com a Janja, que tinha um trabalho muito bonito em padarias artesanais, na área social. Muitos elogiam e falam do trabalho da dona Lu dentro dos limites do que uma primeira-dama poderia fazer. Então eu acredito que dentro desses limites constitucionais, a primeira-dama soma e muito se quiser contribuir. Agora, o que não pode é o inverso. Eu trago um exemplo concreto e juridicamente comprovado. Recentemente, aqui numa cidade próxima de São Paulo, em Cajamar, a mulher havia sido eleita e o seu marido, ex-prefeito, tentou ir lá ajudar a governar. Ia na prefeitura, dava expediente, participava de reuniões. Sabe o que aconteceu? Ele foi preso por usurpação de poder. A justiça entendeu que ele não havia sido eleito para ficar dando expediente e despachando coisas públicas. Então, se isso vale no inverso, eu não estou defendendo que é uma questão de homem ou de mulher. Veja que no caso concreto a mulher foi eleita e o marido tentou usurpar o seu poder de prefeita para começar a prefeitar. É primeiro damo ou primeiro cavalheiro nesse caso, Bissoli? É o primeiro cavalheiro que não pode ser prefeito ou governador ou presidente no lugar, e o inverso também não pode ser verdadeiro, senão é o que eu trago. A gente traz ali um discurso de inserção da mulher, e que eu acho louvável, mas para usurpar o poder de quem foi eleito pelo voto popular. E isso não pode acontecer. Esse é o limite da ação de uma primeira-dama ou de um primeiro cavalheiro, no caso de uma mulher ser eleita. E aí, nós vamos ter o filme Ninguém Segura Essa Primeira-Dama? Esse comparativo, ele não sei se ele é muito bom. Porque hoje eu estou cinematográfico. Não, eu vou aproveitar os seus inserts. Eu não sei se é boa essa comparação, porque a Evita Perón, ela foi esposa de um marido populista, que foi eleito 3 vezes e morreu no metade do 3º mandato. Ah, ele era populista? Tem essa... foi aprovado... Mas isso é diferença? É diferença ou similaridade? Então, por isso que eu trouxe para vocês essa informação, acaba sendo até engraçado. Ou ela ajudou ele a se tornar populista? Bem possível, ela foi o perfil mais essencial para o Perón, era um general, enfim, depois não tinha tanta essa popularidade que nem tinha a Evita. Eu acredito que, vou até usar um clichê de o lugar de mulher onde ela quiser. O governo tem como nomeá-la para alguma função, que nem foi no caso da Ruth Cardoso no passado, enfim, outras primeiras damas já tiveram suas atividades públicas, recebendo salário e trabalhando em prol do governo. E aí cada pessoa vai ter a sua atuação e a sua oportunidade conforme suas capacidades. Uma coisa histórica, a Eleanor Roosevelt, que foi a primeira-dama nos Estados Unidos, ela era tão atuante que mesmo depois da morte do Roosevelt, ela fez parte da delegação dos Estados Unidos para fazer tanto a questão da Carta da ONU quanto da Declaração de Direitos Humanos da pessoa humana. A convite da presidência. A convite da presidência. Então, ela tinha isso nos anos 40, no começo dos anos 50. Então, ela tinha uma preponderância, um vigor muito forte. A Janja, a gente está começando a conhecê-la agora, talvez ela tenha essa preponderância, possivelmente ela vai ter as oportunidades que ela quiser, e aí a gente tem aí 4 anos para saber como é que vai ser, se vai ser no caso de Evita, no caso de Ruth ou no caso de Eleanor. Alia Janja Est.